Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Plantão Fala Ansiedade. Tava com saudade aqui dos nossos plantões. Plantão Fala Ansiedade é justamente o momento que a gente entra aqui ao vivo para responder perguntas, comentários, para bater um papo. Quero saber aí como é que vocês estão. Deixa eu já fixar aqui o comentário para o pessoal saber o que a gente vai ter hoje, que é justamente o nosso plantão. Nosso plantão nasceu da ideia justamente de quando a gente tinha, e ainda tem, né, o nosso Fala Ansiedade temático. Ficavam sempre, às vezes, perguntas e comentários que às vezes não dava tempo de responder, que às vezes não estava tão alinhado ali com o tema. E aí a gente teve a ideia de abrir o plantão, que é justamente aí um encontro sem um tema específico, mas que a gente possa bater um papo, saber como é que vocês estão, o que a gente pode aí conversar. Tem aí um tempinho que a gente não entra no plantão, né? Eu, inclusive, vim aqui para um lugar um pouquinho diferente aqui de casa, mas eu quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, para a gente poder começar. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, fiquem à vontade aí também para apertar no coraçãozinho, para ajudar o Instagram a compartilhar esse conteúdo aí para mais pessoas. E a ideia do plantão é justamente eu estar aqui à disposição de vocês. Então, vamos ver. É sempre engraçado, eu já comentei isso. Às vezes a gente já entrou no plantão de madrugada, tipo 1 da manhã. A gente entrou já no plantão à noite, na hora do almoço. E eu fico sempre na dúvida. E aí, será que vai ter gente aqui pra gente bater um papo? Será que a gente vai ter gente aqui pra eu poder responder alguma coisa, pra eu poder comentar alguma coisa? Então dá um certo frio na barriga, que também pode ser algo bom, pode ser algo saudável, dependendo de como a gente lida com isso. Então vamos ver, estamos aqui no frio da barriga. O Psi Paulo, legal, tá dizendo que tá ouvindo e vendo. Olá, Maria. Maria, né? Maria Santos, legal. A Graciele. A Tânia, boa tarde. Beleza. Aninha, tudo jóia. Eliana Teixeira. A Tânia já está comentando aqui, então vamos ir direto, e aí vocês vão entrando e a gente vai bater um papo aqui, mas a Tânia está dizendo, né, eu tenho uma depressão terrível, ansiedade, choro muito, né. Bom, Tânia, primeiro então, né, pelo jeito, até meus sentimentos, né, em relação a talvez os desafios que você esteja aí enfrentando, e uma coisa que eu quero te dizer é que você não precisa ficar sofrendo isso a vida inteira. Eu não sei exatamente por quanto tempo que você está sentindo isso. Quando você fala, né, de depressão e ansiedade, de estar chorando muito. Às vezes, como a gente já conversou aqui, esses processos podem andar juntos. Às vezes eles podem vir separados. Às vezes começa com a gente não vai cuidando e aí vai aumentando. Então aí às vezes vão desenvolvendo outros processos emocionais. E o grande desafio é talvez perceber, e te agradeço inclusive por estar comentando aqui, porque eu acho que isso serve para todos nós, para todo mundo, é entender que se eu estou tendo sintomas físicos e emocionais, sejam mais ligados à ansiedade, sejam mais ligados a um processo depressivo, né? Seja às vezes mais ligados às vezes a uma agonia muito grande, ou às vezes uma tristeza, uma falta de energia muito grande, é importante a gente entender que é como se fosse uma forma do nosso corpo falar. E aí, quando a gente começa a entender o que será que o meu corpo está querendo me dizer, assim como um exemplo que eu dou muito a gente tem uma febre. Uma febre também é uma forma do nosso corpo dizer que alguma coisa não está bem. Então a gente já entende, bom, eu tô com febre, o que está acontecendo? É um mal-estar danado? Me dá um monte de calafrio, às vezes eu começo a passar mal, mas além de passar mal, é importante eu entender o que essa minha febre está querendo dizer. E ela não está querendo dizer só que eu preciso tomar um antitérmico. A gente toma, às vezes, um analgésico, um antitérmico, né? Às vezes a febre, ela vem também com às vezes uma moleza, uma dor no corpo. E aí é importante a gente começar a perceber, né? Bom, essa minha febre, será que eu tô com alguma infecção? Será que eu tô com algum problema? Se ela persistir ali não é muito tempo, né? Às vezes a gente está sofrendo por questões emocionais, infelizmente, há muito tempo. Se você quiser até comentar aqui há quanto tempo você vem sofrendo com isso, né? Mas às vezes uma febre, se ela perdurar ali mais de 24 horas, de 48 horas, um dia, 2 dias, é importante a gente
buscar um médico para ele avaliar, será que eu estou com uma infecção, às vezes no ouvido, na garganta, alguma coisa assim, e aí eu preciso tratar essa minha infecção. É claro que a febre, ela é um aumento da temperatura do meu corpo, quase como o meu corpo brigando ali para às vezes debelar alguma infecção, algum vírus, alguma coisa assim, alguma bactéria, mas quando ele não dá conta, às vezes eu preciso ir buscar um especialista, buscar um médico para ver o que eu tenho e tratar. Então, a febre ela é muito ruim, mas ela me avisa. E os nossos sintomas emocionais, e às vezes sintomas físicos relacionados a questões emocionais, também tem esse caráter de nos avisar. E se a gente não entende, às vezes a gente fica sofrendo com isso há muitos anos e a coisa vai piorando. Assim como se a gente começar a ter febre e não fizer nada, a tendência é que também a gente vá piorando e às vezes vai entrando num quadro cada vez mais sério, cada vez mais complicado. Então o que eu quero te dizer é que tem saída, é possível viver uma vida e infelizmente às vezes as pessoas vão se acostumando tanto e achando que quase que é um normal, é um meu normal, eu sou assim mesmo, e não precisa ser, sinceramente não precisa ser, e é importante sim começar a entender o que meu corpo está querendo me dizer, o que será que talvez eu venha engolindo, o que será que talvez eu não venha resolvendo na minha vida, e às vezes uma forma acaba adoecendo emocionalmente, por talvez não estar resolvendo certas coisas na minha vida. O que é que eu vou engolindo, que sentimentos e emoções que eu venho engolindo, às vezes questões que vêm lá de trás da minha vida e vão se somando a outros desafios. Então, é importante sim a gente começar a perceber o que está acontecendo, o que está por trás disso e o que eu posso fazer para sair dessa. Tá? Então, tudo de bom para você. O pessoal já está entrando aqui também. A Amanda falando de Recife, né? Pois é, até bom, né, Amanda? Legal que você já tá até acostumado. Queria saber de onde vocês são também. Eu tô falando aqui de Brasília, vocês estão falando da onde? A Aninha. E aí vamos ver aqui, tem uma pergunta, né? A Maria, né? Não sei se é Mariane Santos, né? A Mariane Santos perguntando aqui como é que a gente desenvolve a ansiedade. Bom, Mariane, é uma boa pergunta. E aí até você continuou aqui, né? Tenho um filho de 3 anos, perco a paciência todo instante, grito com ele, acabo tendo crises de choro, horas depois de arrependimento, né? Bom, Mariane, então vamos uma coisa de cada vez aqui, né? Primeiro, como é que a gente desenvolve a ansiedade? É uma coisa importante da gente falar, e às vezes até a gente tem o nosso Fala Ansiedade, a gente tem o nosso plantão Fala Ansiedade, e a gente tem o nosso Chega de Crise, né? A gente chama, né, do podcast Chega de Crise, mas enfim, o Fala Ansiedade também é um podcast. A gente tem ele ao vivo aqui, depois ele vira um podcast em áudio. Mas a gente fala chega de crise, que é justamente chega de crise de ansiedade. Quando a ansiedade já chega no nível de adoecimento, quando eu começo a ter crises de ansiedade, a ideia é que a gente dê um chega. É possível a gente dar um chega para que a gente não tenha mais crise de ansiedade, e isso de verdade é muito possível. Agora, eu não falaria chega de ansiedade, porque a ansiedade em certo ponto, e aí na verdade até uma ansiedade a gente fala ansiedade, que é como se a gente fosse assim conseguindo falar e elaborar aquilo que a gente está sentindo para que a gente consiga reequilibrar a nossa ansiedade. Então, não estou querendo enrolar não, mas é para contextualizar a sua pergunta, né? Como é que a gente desenvolve a ansiedade? Na verdade, a ansiedade, ela em certo grau é um sintoma, não é um sintoma na verdade, em certo grau ela é um sentimento, ela é uma emoção muito natural de nós seres humanos, que nos ajuda, nos protege, nos ajuda a nos organizar para algo que está por vir, nos ajuda a preservar a nossa vida. É como se fosse um mecanismo interno que ajuda a preservar a nossa vida, que ajuda a nos organizar para algo que está por vir. Agora, quando ela passa de certo ponto, é aí que ela começa a dar problema, é aí que ela começa a nos adoecer, aí é que ela começa a gerar sintomas físicos e emocionais, às vezes até o ponto da gente começar a ter crises de ansiedade, que é como se fosse esse mecanismo que serve para nos ajudar e aí começa a nos atrapalhar. Então a ideia é que a gente consiga reequilibrar a nossa ansiedade para um nível natural, para um nível que nos ajude, ao invés
de algo que nos atrapalhe. Então, se a gente for dizer assim, é quase como se fosse um programa que a gente já nasce com ele. E com certeza nos ajudou a preservar a nossa vida e manter nós seres humanos vivos como espécie ao longo de milhares de anos. Então, assim como o medo, né? Uma comparação que eu faço é o medo. Um certo grau de medo nos preserva a nossa vida. Um certo grau de medo é que vai fazer eu tomar cuidado quando eu estiver atravessando a rua, um certo grau de medo quando eu estiver cortando alguma coisa, dirigindo. Agora, quando esse medo passa de certo ponto, ele começa a me paralisar, ele começa a me adoecer. E aí a ideia não é que seja assim, eu tenho que acabar completamente com o medo. Um certo grau de medo, às vezes, é até bom a gente preservar. Agora, se ele está mais me atrapalhando do que ajudando, aí eu preciso dosar. Como já tem um ditado que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, talvez a diferença entre uma ansiedade saudável e uma ansiedade adoecedora é também a dose. Agora, por que a gente talvez desenvolva essa ansiedade mais adoecedora? E aí eu acho que tem algumas questões aí que a gente pode olhar. Primeiro, situações que, como eu estava falando, né, a gente vai às vezes engolindo, a gente não vai lidando ao longo da nossa vida. Às vezes situações desafiadoras que a gente vai passando e vai engolindo, às vezes desde lá de trás da nossa infância. Às vezes a gente vai absorvendo, às vezes, um clima de coisas que eu vou aprendendo, às vezes, ao longo da minha vida, num clima familiar. Situações desafiadoras que eu vou lidando, que eu vou engolindo, e que aí eu vou empurrando, e é como se fosse um balão que fosse se enchendo até chegar uma hora que ele estoura. Assim como, por que será que a gente desenvolve um medo além do normal, além do natural? Talvez por uma dificuldade até de lidar com as nossas próprias emoções. Às vezes a nossa própria educação não nos ensina a lidar com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então é como se a gente não pudesse sentir medo, a gente não pudesse sentir raiva, não pudesse sentir tristeza. E aí a gente vai engolindo isso, e isso vai nos adoecendo, isso vai nos acumulando. Né? E quando você fala sobre essa questão, né, de estar perdendo a paciência, e aí, como você disse, né, acaba gritando com seu filho. O que acontece? Às vezes eu tô com um balde tão cheio, às vezes eu tô tão cheio de sentimentos e emoções, que o balde está cheio. Então basta uma gotinha ali para ele transbordar. E aí acontece alguma coisa. Às vezes eu estou mais estressado ou estressado, como talvez possa ser aí a sua vida, a sua realidade com o seu filho. E aí acontece alguma coisa, às vezes ele já absorve aquele clima tenso em casa. E aí tudo vai ficando meio que uma panela de pressão sem a válvula de escape. Então a coisa vai tendo um movimento mais explosivo. E às vezes desenvolver às vezes um comportamento mais explosivo, uma irritabilidade grande, também são sintomas que podem estar vindo juntos. Então, o grande desafio é perceber que isso não precisa ser assim, que isso também tem saída, e é importante dedicar o seu tempo, investir o seu tempo, sua energia, investir em você mesma para cuidar da sua saúde, para que você consiga se reequilibrar. E aí talvez que você consiga não ficar nesse ciclo de faço e depois me arrependo, faço e depois me arrependo, me sinto culpado, mas eu continuo repetindo, não saio desse padrão, né? E com certeza isso vai ser muito bom para você, para o seu filho, para a sua família. Então não deixe de investir em você, na sua saúde emocional, com certeza vai valer a pena, tá? Tudo de bom para você, para sua família. A Lilica entrando aqui, Mel, Letícia, a Tânia de Sergipe, que legal, Sergipe, minha avó, tem uma avó que mora aí. Ó, o Paulo de Teresina, que legal. Oi, Georgia. Rosimar. Vamos vendo aqui se tem mais pergunta. A Tânia dizendo aqui, né? Não tenho força para nada, só choro e me isolo. Bom, Tânia, esse também é um desafio, porque muitas vezes o que acontece? A gente começa a ter uma dificuldade, a gente começa a ter um problema, e aí às vezes a gente começa a fazer coisas, até muito meio que sem pensar, na tentativa às vezes de resolver. Só que às vezes, dependendo do que a gente está fazendo, em vez de resolver, a gente pode estar fazendo coisas que estão inclusive piorando ainda mais a nossa situação. Sabe? Que é assim... às vezes a nossa intenção no fundo ali ela pode ser positiva, mas aquilo que a gente está fazendo está trazendo o oposto do que a gente quer.
né? Porque eu imagino que você queira ser feliz, que você queira melhorar, que você queira ter mais energia, que você queira ter mais disposição, né? Que você queira ter uma vida com maior equilíbrio. Agora, se isolar. O chorar eu nem digo, porque o chorar é uma manifestação da nossa emoção, né? E às vezes eu não vejo um problema em chorar. Já atendi muita gente que chega pra mim e fala: Pedro, eu tô vindo buscar ajuda porque eu não paro de chorar. Então também o chorar não é uma coisa que essencialmente é uma coisa ruim. O chorar também é uma grande manifestação da emoção. E se tem uma coisa que a gente já nasce fazendo, inclusive, é chorando. Inclusive, se a gente não nascer chorando, às vezes é um problema sério. Então, minha filha, por exemplo, nasceu 5 meses, ela fez ontem 5 meses, e na hora que nasce, bebê, a expectativa é que ele já nasce, que ele chore, que esse choro, né, ajuda em tudo, na questão da respiração, enfim, todo um processo. E às vezes o chorar é uma forma de comunicação também, né? O bebê que não sabe falar, como diz o ditado, quem não chora não mama. Às vezes também talvez isso se enquadre bem na nossa infância, ali, um bebezinho, mas não que a gente não deva, ou que seja errado a gente chorar. O grande desafio é quando você fala só choro, né? Então, eu lembro até que tinha um adendo para esse ditado, que é quem não chora não mama, mas quem só chora, talvez também não esteja, às vezes, mamando, ou às vezes não esteja conseguindo também lidar da forma ideal. Então não estou dizendo que o problema seja o chorar. Talvez seja entender também esse choro como uma manifestação do seu corpo dizendo que você não está bem. Agora, o isolar é que aí pode ser sim uma dificuldade, né? Porque o que acontece é que às vezes eu vou me isolando, às vezes eu vou me escondendo, talvez no início eu vou fingindo que estou bem, então eu vou fingindo que estou bem, chega uma hora que eu já não consigo fingir, e aí eu começo a me isolar, me excluir. Tá pegando um sol aqui, eu vou tentar virar um pouquinho, tá? E aí eu começo a me excluir. Isso também não resolve, né? Porque aí o que acontece é que aí eu vou tendo às vezes ainda menos apoio. Aí ainda a situação ela vai inclusive aumentando mais. Então, o que eu posso te dizer é algo parecido até, que é entender que você não precisa estar assim. Entender que isso provavelmente já é um nível de adoecimento emocional. E o grande desafio é que a gente tem na nossa cultura que se eu tô doente, por exemplo, tá todo mundo muito preocupado, e até com uma certa razão, claro, né, com a questão de todo esse adoecimento que a gente está tendo aí, né, vírus e tudo mais. Agora, quando a gente tem um sintoma físico, por exemplo, quanto tempo, se a gente quebra a perna, você ficaria quanto tempo com a perna quebrada antes de ir no médico? Quanto tempo você ficaria com um corte no braço antes de ir lá dar um ponto, sangrando? Às vezes a gente está sangrando por dentro e a gente já está adoecido há muito tempo, e às vezes, infelizmente, a gente não tem tanto essa cultura de buscar ajuda, né? E muitas vezes, quando eu estou num adoecimento emocional, é importante que eu busque uma ajuda no aspecto emocional também, né? Então, num processo terapêutico, num processo que me ajude a entender os meus sentimentos e minhas emoções e eu consigo lidar melhor com eles. Talvez até isso quando você fala, né, eu só choro, quer dizer, é o meu corpo manifestando uma emoção, às vezes sem força, esse desânimo, essa baixa da motivação, também é um sintoma emocional. E aí com sintomas emocionais, se a gente não cuida das nossas emoções, infelizmente às vezes é difícil que a gente consiga melhorar. Do mesmo jeito que se a gente tem um corte grande no braço, é difícil que você vai fazer o quê? Você vai pegar uma linha e vai botar aqui de qualquer jeito, você vai se esconder para ninguém ver o seu sangue e rezar para melhorar, né? Só que quando é uma coisa física, a gente é óbvio que a gente não vai ficar em casa com um braço quebrado, com uma perna quebrada. Mas quando é um aspecto emocional, infelizmente ainda não é tão óbvio, né? Vamos trabalhar e estamos trabalhando bastante para que isso fique cada vez mais claro. E a gente se pergunte, pô, é verdade, peraí, se eu tivesse com uma perna quebrada, eu teria ido ali. Por que eu não estou indo? Por que eu não estou buscando? Né? E às vezes, se eu quebro a perna hoje e vou hoje colocar no lugar, é mais fácil. Se eu quebro a perna hoje, daqui a um mês eu vou buscar colocar no lugar, provavelmente vou ter que fazer uma cirurgia, vai ser um pouco mais complicado. E a coisa vai complicando, ao ponto da minha vida estar em risco.
E as questões emocionais são muito sérias também. São muito sérias também. Então, muitas vezes, a nossa vida está em risco. A nossa vida está em risco, seja pela, infelizmente, por muitas pessoas deixarem se acumular o nível de, às vezes, chegarem a pensar ou querer, ou às vezes até atentar contra a própria vida. E às vezes a minha vida está em risco no sentido de não ter uma vida de qualidade, não ter uma vida com bem-estar, com uma harmonia maior, com uma felicidade maior, com uma vida que talvez eu tenho certeza que você merece, que vocês merecem ter. Então é algo muito importante que às vezes a gente acaba não dando tanta bola, que a gente acaba deixando para depois, que a gente acaba empurrando com a barriga, às vezes até chegar uma hora que a gente não consegue mal levantar da cama, né? Como me parece que é o que você está trazendo. Então desejo tudo de melhor para você e que você perceba que você merece ter uma vida com maior qualidade, com maior felicidade e às vezes merece tratar melhor os seus sentimentos, suas emoções, porque às vezes a gente sente o sintoma e o sintoma é óbvio, mas para trabalhar o que está causando esse sintoma, aí é um pouco mais delicado, e aí você é possível, é muito possível, mas talvez sozinho fique difícil, e aí é bom às vezes buscar uma ajuda especializada, pode realmente fazer a diferença para sua vida, tá? Tudo de melhor para você também. Nossa, eu fui beber água que babeia, gente. Calma aí. Tá dando um reflexo aqui no celular. Vamos lá, caminho. Opa. Vamos lá. Amanda perguntando aqui. Boa tarde, Pedro. Me sinto extremamente cansada, as atividades diárias estão se tornando um fardo para mim, exaustão total. Minha medicação não está fazendo efeito, meu médico não está atendendo. Pois é, Amanda. Então, obrigado aqui pela sua pergunta, você trouxe algumas coisas muito importantes que nos ajudam aqui a falar. Então, vamos lá. Primeiro, esse cansaço extremo e às vezes os desafios do dia a dia estão sendo um grande fardo. Só por isso aí já pode ser um sintoma. O que acontece? Às vezes é natural que a gente tenha alguma atividade que a gente se canse. Agora, o grande desafio é que o problema não é a gente se cansar. O problema é quando a gente não consegue descansar. Né? Então, se eu não estou conseguindo descansar, é como se assim, tem aqui o celular. É natural que o celular a gente vai usando e vai acabando a bateria, né? A bateria vai baixando. E aí o que a gente faz? A gente coloca na tomada para aumentar de novo ali a carga. O grande desafio é que o nosso dia, e o que a gente faz que pode ajudar a gente a elevar a nossa carga de novo? Às vezes tem a ver com o nosso sono, tem a ver com a nossa alimentação, e muitas vezes tem a ver com os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então o que vai acontecendo é que às vezes a gente vai cansando, mas cada vez que a gente cansa parece que a gente não recupera tudo que a gente cansou. Então vai tendo um cansaço acumulado. E se tem uma coisa que nos cansa muito, é às vezes um conflito interno. Já tiveram a sensação de que, nossa, parece que hoje eu carreguei pedra. É a pessoa que está com um processo depressivo, que está entrando às vezes numa depressão, ela fica exausta, mesmo que às vezes ela não fez nada fora dela, ela se sente exausta. E muitas vezes eu tô com uma briga interna tão grande que é como se eu estivesse fazendo uma queda de braço comigo mesmo. E se a gente for fazer uma queda de braço aqui com a gente mesmo, se eu aperto muito para um lado, aperto muito para o outro, o meu braço, eu não saio do lugar, mas daqui a pouco o meu braço vai ficar doendo, eu vou ficando cansado, eu vou ficando todo dolorido. Né? E se eu fizer isso um dia inteiro, daqui a pouco eu não consigo nem levantar o braço no dia seguinte. Então, às vezes, a gente pode estar tendo conflitos emocionais, questões internas, a gente não está conseguindo repor as nossas energias, e aí esse cansaço vai se acumulando. E aí vou entrando justamente no que você falou, numa grande exaustão. Agora, talvez aí tenha um outro problema. Quando você fala, minha medicação não está fazendo efeito, meu médico não está atendendo. Não é um remédio que vai fazer a gente conseguir repor nossa energia. Não é um remédio que vai fazer com que você resolva esses conflitos internos. Não é um remédio que às vezes vai curar as feridas emocionais da nossa história. Né? Então, infelizmente, e aí eu falo infelizmente porque é uma dor, que é uma dor muito comum, é uma dor que tantas e tantas pessoas vêm falar comigo, que às vezes
tem uma ilusão de que eu vou resolver as minhas questões emocionais tomando um remédio. Então, o caminho certo é que não vai resolver mesmo. E ele pode estar fazendo efeito, às vezes, durante um certo período, daqui a pouco não faz mais efeito mesmo. Então, não adianta, desculpa falar isso, e não é para você, é para todo mundo, não adianta você criar uma ilusão de que você vai tomar um remédio e vai resolver as suas questões emocionais. No máximo, ele vai te dar um pouquinho mais de tempo. No máximo, ele vai aliviar um pouquinho enquanto você resolve. Se você não resolve, daqui a pouco o remédio que você está tomando não vai fazer mesmo efeito. Ou às vezes você vai ter que aumentar a dose, ou às vezes você vai ter que trocar de remédio. E aí talvez, infelizmente, você vai passar às vezes anos e anos tomando um remédio que daqui a pouco começa a afetar a sua saúde de outras formas. E aí fica aí dá uma grande sinuca de bico ali, uma grande encruzilhada. Porque com o remédio eu continuo mal, sem o remédio eu fico pior. Quem já não sentiu assim, né? Principalmente quem passa por questões emocionais e às vezes acha, talvez acreditou que o remédio ia resolver. E aí eu sei porque eu converso com muita gente, que a pessoa até fala, não, eu fui no médico, ele me encaminhou, me deu o remédio e me encaminhou para o psicólogo. Aí eu peguei o remédio, tomei, e a parte do psicólogo, a parte de lidar com minhas emoções, a parte de resolver as minhas questões emocionais, eu ignorei. Ou às vezes eu tentei uma vez, não deu certo, deixa pra lá. O remédio me deu uma animada, então tá tudo certo. E aí o que acontece é que o remédio ele dá aquela segurada, mas isso é temporário também. Então, Amanda, o que eu quero te dizer é que, pelo que você está descrevendo, não vou fazer um diagnóstico aqui com um comentário, claro, seria irresponsabilidade da minha parte. Agora, pelo que você está trazendo, me parece que é um quadro de adoecimento emocional, por todo esse contexto que a gente falou. E às vezes pode ser muito libertador você perceber que só o remédio não vai resolver mesmo. Então, se você, o seu médico voltou a atender, aí ele vai mudar a dose, aí você toma, acho que agora melhorou. Você quer passar a sua vida toda nessa luta? Tenho certeza que você não quer, tenho certeza que você não merece. Então aí é importante trazer essa consciência e perceber qual que é a sua hora de chega para que você de verdade invista a sua energia, o seu tempo e o seu dinheiro na sua saúde em relação a algo que de verdade vai resolver. Até porque, não sei se você compra o seu remédio, por quanto que você já gastou tomando um remédio, fazendo uma coisa que às vezes ajusta um pouquinho e depois não resolve, né? Então, esse talvez seja o desafio aí, e esse talvez seja o convite. Eu quero te agradecer muito, porque o que você está trazendo aqui é a realidade de, infelizmente, milhares e milhares de pessoas que estão tendo essa mesma luta diária, e eu poder falar sobre isso talvez inspire alguém que talvez seja uma sensação de que chegou o momento mesmo de dar um basta nisso, e agora vamos resolver de verdade a situação e parar de remediar. A gente até fala isso, né? Eu quero ficar remediando. E a gente fala remediar, às vezes, como uma figura de linguagem, mas nesse caso é remediar mesmo, com remédio. Só que você fica remediando, ou seja, fica segurando com remédio e não resolve de verdade ali as causas, para inclusive se libertar dessa sinuca de bico que eu falei, né? Porque às vezes agora eu tomo remédio e tô mal. Se eu tiro o remédio, eu fico pior. E por quê? Porque eu não estou resolvendo as causas. Quando eu resolvo as causas, eu não só fico bem, quando eu consigo me libertar dos remédios. Então eu só saio dessa sinuca quando eu de verdade trato as causas e aí de verdade fico bem. E não às vezes tendo essa ilusão de que eu tomo um remédio, tô melhorzinho ali, mas eu tô meio que me sustentando com o remédio e não de verdade estando bem, né? Então tudo de bom pra você, tá, Amanda? Pois é, Tânia, então pelo que você está comentando aqui, você não quer pessoas fora, não quer ninguém conversando com você, infelizmente até já tentou tirar a sua vida. Agora, se você está aqui, se você está comentando aqui comigo, se você está comentando aqui com a gente, é porque no fundo você tem uma esperança, no fundo você quer ter uma vida melhor. Então, a minha orientação é que de verdade, com muito amor, traga uma reflexão de que o que você está tendo é um adoecimento emocional. Imagina que você tá quebrando a perna, tá com a perna quebrada, só que você não quer que ninguém chegue perto, você só tá sofrendo muito com a perna quebrada e você não aguenta mais sofrer com essa perna quebrada e às vezes você tá em casa e você não quer que ninguém nem veja o quanto que você tá sofrendo e o quanto que a sua perna tá quebrada. Então o que eu posso te dizer é que você busque uma ajuda profissional
para colocar essa perna no lugar. E nesse caso, a perna é lidar com seus sentimentos, suas emoções, de coisas que às vezes, com certeza, não começaram quando esses sintomas começaram. As coisas começaram muito antes, e aí quando a gente vai ignorando, a gente vai adoecendo, e esse adoecimento vai ficando cada vez pior. E esse adoecimento emocional, às vezes ele é ainda mais desafiador, porque não é como uma perna quebrada que todo mundo olha e vê e percebe. E talvez você não esteja tendo aí o apoio com as pessoas próximas que você talvez mereça, que você esteja precisando, mas o maior apoio que você precisa é o seu apoio. E não para você lidar com isso tudo sozinha, mas para você reconhecer que você esteja precisando de ajuda e aí que você possa buscar de verdade uma ajuda especializada para te ajudar a sair dessa e a superar isso. E eu posso te dizer com toda certeza que é possível. Independente da situação que você esteja, é possível sair dela. Mas depende também de você, tá bom? Tudo de melhor. E a Mel tá perguntando aqui, eu tava falando do medo e da ansiedade, né? E aí ela perguntou, mas o medo influencia a ansiedade, né? Pois é, Mel, pode influenciar sim. Muitas vezes eles estão juntos, né? Não é à toa que às vezes eu, por exemplo, desenvolvo já um adoecimento emocional, às vezes de um pânico, do síndrome do pânico, às vezes estou tendo ataques de pânico, que como o nome já sugere, às vezes é um medo além do natural, né? Então, pode influenciar sim. Às vezes a ansiedade como o medo, eles têm uma raiz ali de uma insegurança. Quando eu me sinto inseguro, que reação que eu tenho? E às vezes o que acontece é que, por exemplo, se eu tenho medo para atravessar a rua, eu olho para os lados e atravesso a rua. Se eu tô com tanto medo de atravessar a rua, que às vezes não adianta nem olhar para o lado, eu tô paralisado, talvez eu esteja adoecido. E às vezes o que acontece? Talvez eu possa ter sido atropelado, e aí eu desenvolvi esse grande medo. Então é importante eu trabalhar esse trauma de ter sido atropelado para que eu consiga atravessar a rua e use o meu medo a meu favor, que eu conseguir cuidar e atravessar melhor a rua agora, prestando mais atenção, tá atravessando no sinal, enfim. Então, a ansiedade pode estar sim junto com o medo, principalmente quando elas passam desse nível natural e começam às vezes a me adoecer. Às vezes é um medo, uma fobia, né, que eu acabo desenvolvendo, um medo muito grande, que também me gera muita ansiedade e no final das contas talvez eu tenha uma grande insegurança. E às vezes não é de uma questão tão concreta como para atravessar a rua. Às vezes é uma insegurança de um julgamento, é uma insegurança de uma crítica, às vezes é uma insegurança de me sentir rejeitado. Então, às vezes é importante a gente tratar essas questões mais que estão ali por base, ali aumentando o meu medo e minha ansiedade, para que a gente consiga se libertar dos dois no sentido desse nível que está me paralisando, que está me adoecendo e que está aumentando esses sintomas. Então, muitas vezes o medo vem sim junto com a ansiedade, tá? A noiva por Jesus aqui tá dizendo se ansiedade e chocolate, tudo a ver, me acalma muito. Bom, primeiro, obrigado aqui pelo seu elogio, mas olha só, pode andar junto sim. Agora, o grande cuidado que eu posso dizer é que, assim como alguma coisa que eu acho que vai lá e me resolve, por exemplo, a ansiedade e chocolate, então eu resolvo com chocolate, tá bom. Agora, se você só resolve com chocolate, é provável que daqui a pouco, cada vez, você tenha que comer mais chocolate. E se você estiver comendo tanto chocolate e às vezes alivia um pouquinho, daqui a pouco volta, provável que você tenha depois desenvolvendo outros problemas. Porque o chocolate não está resolvendo de verdade. Ele está talvez aliviando na hora. Então, se eu encontro só o chocolate, provavelmente eu começo a ter daqui a pouco desenvolver problemas de saúde por conta de um excesso de chocolate, né? E você deu esse exemplo do chocolate, às vezes no meu caso pode ser o remédio, às vezes pode ser alguma droga lícita ou ilícita, às vezes pode ser um comprar, às vezes pode ser qualquer coisa que de repente eu encontre o botãozinho ali e eu começo a fazer demais, porque na hora me alivia. E aí eu acabo exagerando no botãozinho e ele dá um alívio, mas ele não resolve. Então é claro que se você faz com equilíbrio, pode ser legal. Agora, se a sua ansiedade está em desequilíbrio e o seu usar alguma coisa está em desequilíbrio, provavelmente você está aumentando ainda mais o seu problema. Então é bom cuidar. Seja chocolate, seja o remédio, seja
uma droga lícita, bebida, fumar, qualquer coisa, ou uma droga ilícita. A ideia aqui não é trazer nenhum tipo de julgamento de valor e nenhum um moralismo, mas a ideia aqui é porque às vezes, por exemplo, comprar alivia. Então, comprar alivia a ansiedade. Pode ser, porque na hora você vai lá e compra e se empolga, mas daqui a pouco você está todo endividado, está comprando um monte de coisa que você não precisa, e aí você está aumentando o seu problema, né? Então, cuidado com aquilo que você achou que foi uma estratégia legal, para que você não esteja fazendo em excesso e aumentando ainda mais o seu problema em vez de resolver, tá? O Paulo comentando aqui, né, que a autocompaixão pode ajudar bastante também. Com certeza, Paulo, um dos trabalhos quando a gente vai tratar, é justamente melhorar a relação comigo mesmo, né? Então, autocompaixão, autoamor, né? Trabalhar a minha autoestima, perceber que às vezes eu mereço a minha atenção, eu mereço o meu cuidado. E qualquer movimento que eu vou fazendo em relação a cuidar melhor de mim pode ir me ajudando também. Inclusive até a me sentir mais seguro, mais confiante. Isso pode ir me ajudando na ansiedade, no meu medo, né? Então, com certeza, Paulo, faz muito sentido isso sim. Deixa eu até ver que horas são. O plantão, a gente já tem ainda uns minutinhos. A Tailane está perguntando aqui: sinto muita tontura, dor de cabeça e zumbido no ouvido. Como amenizar? Bom, Tailane, quando você vai juntando, né, tontura, dor de cabeça, zumbido no ouvido, cada um desses três podem ser aí sintomas com diferentes causas, né? Agora, normalmente, a ansiedade ela pode também estar sendo uma causa, seja da tontura, da dor de cabeça, do zumbido no ouvido. O ideal, e eu não sei se você já fez, quando a pessoa chega a perguntar para mim aqui, normalmente ela já foi no médico, já fez um monte de exame, e aí não teve ainda uma origem, não se percebeu uma origem fisiológica. Então, talvez não seja um problema no seu ouvido, o zumbido, não seja um problema na sua cabeça, e talvez a tontura, né, às vezes até não seja... A tontura tem até, inclusive, às vezes com os dois, né, com a questão do labirinto, ali que a pessoa pode estar tonta por uma questão fisiológica. Mas, muitas vezes, esse quadro pode ser por uma questão emocional. Então, você pode estar provavelmente com um grande estresse, uma grande ansiedade, e aí o seu corpo já começa a falar por você através desses sintomas. Então, como amenizar? E melhor ainda, não quero só que você amenize, não quero só que você alivie. Eu tô com dor de cabeça, tá doendo muito, eu quero doer pouco. Meu ouvido tá zumbindo muito, eu quero que ele zumba só um pouquinho. Ou eu tô muito tonta, eu quero ficar só um pouco tonta. Isso não é o tipo de coisa que a gente só quer amenizar, você concorda comigo? Então, para que você resolva, é importante tratar os seus sentimentos, suas emoções. Se é um quadro de sintomas físicos com origem emocional, o que você pode fazer não só para amenizar, mas para se libertar disso, é tratar seus sentimentos, suas emoções. E tratar sentimentos e as emoções tem a ver com coisas que às vezes não tem nada a ver com a sua cabeça, com o seu ouvido ou com a sua tontura. Pode ter a ver com situações da sua história de vida, pode ter a ver com como é que está a sua relação consigo mesmo, pode ter a ver com o quanto de coisa que você tem engolido, pode ter a ver com como é que está a sua vida, pode ter a ver com a sua gestão dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, o que você anda falando para você mesmo, que imagens você anda criando na sua cabeça, às vezes por conta de todo um contexto da sua história de vida, um contexto familiar, e às vezes é essas questões que precisam ser trabalhadas e resolvidas para que você vá amenizando e depois não tendo mais esses sintomas, que é o que eu desejo para você e para todo mundo aqui, tá bom? Tudo de bom também, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Pois é, a gente estava falando aqui, né, de ter algum hábito, e como você falou, né, Tânia, eu me acalmo com pelúcia, quando eu compro, me acalmo. Pois é, provavelmente não dura muito tempo, né, Tânia? Senão você não estaria, talvez, comentando o quanto que você tá mal. Então, às vezes, se você fosse juntar só o que você comprou de pelúcia, talvez daria para você investir num bom tratamento psicológico que, de verdade, pode te ajudar a ter uma vida com maior qualidade. E aqui a ideia não é demonizar
a pelúcia, o chocolate, o remédio, inclusive até a bebida ou qualquer coisa que você faça. Mas se eu estou fazendo isso para simplesmente me dar um alívio, às vezes eu estou gerando um problema ainda maior e eu estou deixando de fazer aquilo que de verdade pode me ajudar, né? Então esse talvez seja um ponto importante aí de reflexão, né? E aí, como você falou, né? Isso, eu não tenho apoio quando falo, diz que você vai morrer, aí fico calada e sofro mais ainda. Que quero era que me entendessem, preciso de ajuda, mas em casa acham que é brincadeira e me chamam de doida. Então, Tânia, eu sei como é que é isso, muita gente me fala sobre isso. Agora, o mais importante é que como é que o outro vai lidar não está nas nossas mãos. O que está nas nossas mãos, e olhe lá, quando a gente de verdade assume responsabilidade, é como a gente vai lidar. E às vezes muita gente fala pra mim: Pedro, eu não tenho apoio, ninguém me entende, todo mundo acha que é besteira, ninguém faz nada pra me ajudar. E eu sei quanto que é difícil quando você não tem apoio, eu sei quanto que é difícil quando você não tem essa ajuda. Mas o importante é te perguntar aqui, como é que você tem lidado? Como é que você tem se apoiado ou não tem se apoiado? Como é que você tem acreditado que você realmente tem algo que precisa de atenção? Como é que você tem dado a atenção necessária? Como é que você tem investido o seu tempo no seu autocuidado? E se você diz que quando você compra uma pelúcia, então você está comprando coisas. Se você está comprando coisas, o que você pode comprar, o que você pode contratar, o que você pode investir o seu dinheiro na sua saúde de verdade? E não numa coisa que eu vou lá, eu compro uma roupa, me sinto bem. Dura quanto? Quanto tempo dura? Vou lá, como um chocolate, vou lá, tomo um remédio, vou lá, faço... Mas isso dura quanto tempo? Então, enquanto a gente às vezes não... terceiriza a nossa dor, terceiriza o nosso problema, e a culpa é da minha família, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é de sei lá do que, e às vezes eu falo, não, agora quem vai, a saúde é minha, quem vai cuidar sou eu, ou quem vai investir na minha saúde sou eu, e agora eu vou começar a dar, nem que seja pequenos passos em relação a tratar melhor de mim, tratar melhor da minha saúde, resolver as minhas questões, porque às vezes se eu ficar esperando o mundo mudar para eu estar bem, às vezes pode ser uma grande receita para minha frustração. E o mais interessante é que quando eu começo a tomar atitudes diferentes, aí às vezes as pessoas ao meu redor começam a mudar também. Então, esperar que o mundo mude para eu estar bem, não, a meu ver, na minha opinião, não é uma das estratégias mais interessantes para que a gente de verdade consiga sair da situação que a gente se encontra, tá? A Marcela perguntando aqui, né? Dor muscular. Eu achei um lugar legal aqui, mas o sol vai mudando. E aí, às vezes, eu vou ficando meio difícil de enxergar aqui. A Marcela tá perguntando aqui: dor muscular faz parte da ansiedade? Tem dias que foi a perna ou o braço, mas é uma dor forte, insuportável, mas não é sempre. Marcela, pode estar relacionado sim. E é importante cuidar nessa questão emocional para que você não vá desenvolvendo um processo que vai complicando ainda mais, às vezes gerando uma dor crônica e outras situações mais desafiadoras. Mas por que a dor muscular muitas vezes está relacionada à ansiedade? Um componente aí que associa essas duas coisas é a tensão. Quando a gente começa a ficar muito tenso, e aí a ansiedade pode nos deixar muito tenso, né? Às vezes o medo, a ansiedade, a agonia, essa tensão vai se acumulando no nosso corpo. Então é como se a gente fosse ficando travado, né? As costas, o pescoço todo travado. Às vezes essa tensão se acumula no maxilar. Às vezes a tensão, de uma forma geral, pode se acumulando no nosso corpo. Às vezes, inclusive, até dificuldades às vezes, de respirar, de coisa assim, quando eu vejo a pessoa está toda travada. E essa tensão ela vai se acumulando justamente nos nossos músculos, um monte de nó nas costas e tudo mais. Então, justamente por isso que pode estar relacionado sim. E aí o que a gente pode fazer? Um distensionar do corpo, às vezes alivia, né? Às vezes um alongamento, um relaxamento, às vezes alivia, mas também é muito importante a gente cuidar dessa tensão emocional. O que está me deixando tão tenso? É o meu trabalho, é a falta de trabalho, é a minha situação em casa, é como eu lido com a situação, porque a situação em si,
ela não dá pra gente colocar toda a culpa ali, ou a responsabilidade na situação. Porque é sempre o como eu lido com a situação. Às vezes a gente pode ter duas pessoas com uma situação igual, uma se sente bem e a outra se sente muito mal. Às vezes com a mesma situação no trabalho, às vezes uma mesma situação na família, no mesmo contexto. Mas porque nunca é a situação em si, mas é como eu estou lidando com a situação. Tem inclusive, né, aquela ideia dos 90-10, né, ou dos 10-90. Não sei se vocês já ouviram falar dos 10-90, né, que 10% é o que acontece com a gente. 90% é como a gente lida com o que acontece com a gente. E às vezes está acontecendo um desafio ali, e como é que eu estou lidando? Talvez esteja me acumulando essa tensão no meu corpo, principalmente talvez eu não esteja conseguindo lidar melhor com ela, e aí essa associação, isso pode estar acontecendo sim, tá? A Olga dizendo, crises desde sexta. Pois é, Olga, que pena, sinto que você está tendo isso, e também faço, né, reforço aquilo que eu tenho falado para o pessoal aqui, né, da importância da gente não deixar de cuidar dos nossos sentimentos, de cuidar das nossas emoções, né? Foi por pouco, né, que me parece que você não entrou no nosso treinamento. Hoje, inclusive, a gente vai ter às 4 da tarde, lá na comunidade dos nossos alunos do treinamento Chega de Crise, uma continuação da aula que a gente teve na quarta-feira. Então, enfim, é importante a gente não se deixar de lado, não deixar de lado a nossa saúde, e é importante perceber que tem muito que a gente possa fazer para desatar nós da nossa história de vida. Para ter uma ideia, para dar uma ideia para vocês, a gente estava trabalhando essa semana justamente o resgate da nossa criança interior. O que a gente pode fazer, como é que a gente pode trabalhar, fazer as pazes, cuidar melhor dessa criança que está viva dentro da gente. A gente comentou isso aí ao longo da semana, dessa semana também, no Fala Ansiedade, no podcast Chega de Crise, né? E aí é como a gente teve uma aula de 2 horas na quarta-feira, e aí a gente se propôs, falou lá, e hoje a gente ainda vai ter uma continuidade para melhorar ainda mais esse aspecto, essa relação com a nossa criança. Então é muito possível trabalhar, é um desafio, mas é um desafio que vale a pena. Às vezes a gente está gastando nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro em tanta coisa que não vale a pena. Por que não fazer isso com a gente mesmo, com a nossa saúde? A gente merece, e aí com certeza a gente vai se sentir melhor, tá bom? Tudo de melhor para você, melhoras. Vamos lá. A Marcica, acho que é Marcica Santos, né? Tá perguntando aqui, ansiedade tem cura? É uma pergunta que vem sempre. A gente já teve inclusive um episódio falando sobre isso, né? Se ansiedade tem cura, então vale a pena, inclusive lá no meu YouTube, se você colocar lá Pedro Costa Fala Ansiedade e botar ansiedade tem cura, você vai encontrar um episódio inteiro falando sobre isso, né? Mas o que eu posso te dizer aqui é que o nível de adoecimento emocional relacionado à ansiedade tem cura sim. E o processo de cura começa dentro de você. Eu prefiro chamar inclusive de autocura. A ansiedade em si, ela não é um problema, ela não é uma doença, mas quando ela passa de certo ponto, ela vira um adoecimento emocional. Esse adoecimento emocional tem cura sim. Quando a gente fala de cura, muita gente até dá uma certa estremecida. Claro, a gente tem toda uma responsabilidade, você não prometer uma cura. Agora, também eu acho não é justo você deixar as pessoas numa ilusão, e muita gente, quando às vezes talvez não encontre meios de auxiliar as pessoas a se libertar disso, diz, no máximo tem um controle, no máximo tem um tratamento que você vai ter que fazer pro resto da vida, e desculpa, a minha opinião é que não precisa. A minha opinião é que tem sim uma saída, tem sim um processo, só que tem a ver com você tratar as causas. O que vai fazer com que você tenha que ficar a vida inteira remediando é justamente você ficar a vida inteira só tomando remédio. É a vida inteira controlando, cuidando, quando você de verdade não trata as causas. Aí você quer ficar tratando o sintoma. Eu tô com isso, aí toma um negócio aqui, aí melhora esse sintoma. Daqui a pouco aparece outro sintoma. Então, quando você cuida dos sintomas, você tem um alívio. Quando você trata as causas,
de verdade você se cura. Essa é a minha opinião, é isso que eu acredito demais e esse é todo o foco do meu trabalho, é ajudar as pessoas a se curarem de adoecimentos emocionais. E relacionado à ansiedade, como crise de ansiedade, síndrome do pânico, eu de verdade acredito nisso. Agora, você precisa se transformar internamente. E aí não tem remédio nenhum que faça isso por você. Agora, se você está disposta a investir seu tempo, sua energia, muitas vezes seu dinheiro em se transformar, eu te garanto que você consegue se curar, tá bom? Há um adoecimento complexo que precisa de toda uma complexidade também no sentido de você se libertar disso, mas de verdade eu acredito muito que é possível. Muito que é possível sim, tá? E aí, a Tânia está dizendo, vou para psicóloga e para psiquiatra. Tânia, então vamos falar aqui uma coisa bem importante. Eu não sei por quanto tempo você está frequentando psicólogo, eu não sei por quanto tempo você está indo no psiquiatra. Se já for por bastante tempo, talvez seja importante mudar ou de psicólogo, ou de psiquiatra, ou mudar de atitude diante do psicólogo ou do psiquiatra. Ou os três. De verdade aqui. Por exemplo, eu posso falar, olha, eu quero emagrecer. Eu estou indo no nutricionista e estou indo na academia. E não estou emagrecendo. Só ir na nutricionista não quer dizer que eu vá emagrecer. Só ir na academia talvez não quer dizer que eu vá emagrecer. Agora, como é que eu tô indo na academia? Como é que eu tô indo na nutricionista? Que nutricionista eu tô indo? E que academia eu tô indo? E que atitude eu tô tendo com esses dois? Eu tô tendo uma atitude de falar assim, bom, eu vou dar o meu máximo aqui e se é uma pessoa que eu confio, eu vou seguir a orientação. Eu tô seguindo a orientação dos dois? Eu chego lá na academia, eu falo com o instrutor, ele me passa uma série de 10, ele vira pelas costas, eu faço 1, 2, 10. Ou não? Ou eu tô indo, tô tendo a responsabilidade de fazer tudo, e aí se eu tô fazendo tudo que eles estão me falando e não tá resolvendo, eu preciso talvez mudar então de academia ou de nutricionista. Tô querendo aqui falar mal de nenhum profissional, pelo contrário, com todo o respeito, mas simplesmente, é simples assim também. Acho que é importante também a gente ter objetividade aqui. Muitas vezes tem uma parte, que é uma parte nossa, da gente se perceber. Agora, se você tiver a convicção de que você está fazendo e seguindo toda a orientação profissional, e você já está há muito tempo e não está tendo resultado, talvez uma mudança pode ser bem-vinda. Agora, muitas vezes é um ajuste na minha atitude. E outras vezes é um ajuste em tudo. Às vezes, de repente, eu não tive uma... Às vezes não é nem uma questão de um problema de competência do profissional. Às vezes é uma questão de afinidade. Às vezes é uma questão do vínculo. Às vezes é uma questão de repente, não me conectei com a abordagem. Então, tem vários elementos aí que, às vezes, a gente pode estar atento a isso, né? Mas, basicamente, seria um ajuste nessas três questões, tá? E a Olga dizendo, né? Me sinto tão cansada de lutar contra essa sensação de pavor. Pois é, Olga, uma das coisas que a gente falou, inclusive lá na Maratona Chega de Crise, é que só o lutar, às vezes pode estar, inclusive, aumentando ainda mais a minha ansiedade, né? Porque ele pode estar estimulando um processo de luta ou fuga, que tem a ver com a nossa ansiedade. Então, se eu fico só brigando com meus sintomas, querendo lutar, me forçando, às vezes, a fingir que estou bem, às vezes isso pode estar só deixando minha dificuldade ainda mais crônica. Então, um grande desafio é eu me ajustar e perceber qual é um caminho que de verdade vai ajudar a desatar esses nós internos. E às vezes não é só com a briga e com a luta. Pelo contrário, às vezes seja com um processo mais de harmonização, de me harmonizar com a minha história de vida, me harmonizar com o meu contexto familiar, me harmonizar com situações da minha história. Como a gente, por exemplo, está trabalhando a questão da infância. Semana que vem a gente vai trabalhar essa questão na relação familiar dos pais. Então tem coisas que a gente precisa ir desatando esses nós, mas não é só na porrada, na briga. Pelo contrário. É claro que, às vezes, quando a gente está mal, é uma luta diária só para a gente levantar da cama, né? Eu entendo esse aspecto da luta. Mas, às vezes, não é brigando comigo, com os meus sintomas, que eu consigo resolver. Às vezes, é fazendo as pazes até
comigo mesmo, com a minha história, às vezes com meus processos familiares, com meus processos emocionais, tá? A Cristina falou aqui, você falou isso pra mim, já me ajudou bastante, muito obrigado. De nada, Cristina, me preocupava mais com quem estava ao meu redor, comecei a me preocupar mais comigo. Que bom, que bom. De nada, é um prazer aqui, eu quero inclusive voltar a estar mais aqui, né? A gente tava com saudade aqui do plantão, tava com saudade mesmo. Vamos lá. Gente, faltam 2 minutos aqui. Como eu falei, sempre quando eu entro, confesso pra vocês, de verdade mesmo, eu fico com um frio na barriga, porque eu falo, poxa, o Fala Ansiedade, quando tem um tema, beleza. Eu comecei o Fala Ansiedade, eu comecei fazendo Fala Ansiedade, e já teve programas lá no início que não tinha ninguém assistindo. De verdade. Eu fazia pelo YouTube, e eu comecei uma época que não tinha ninguém assistindo. Eu dava um oi, às vezes tinha um André aqui que vira e mexe aparece, às vezes aparecia um André ali, era uma audiência gigante de uma pessoa. Só que depois eu colocava no Spotify e aí eu via que as pessoas ouviam depois, eu via que as pessoas assistiam depois e eu fui continuando, fui fazendo. E aí depois a gente passou aqui pro Instagram e aí, enfim, vai tendo gente assistindo, né? Mas primeiro foi uma lição de perseverança. Às vezes você tá fazendo uma coisa e não tá dando certo, se você tá convicto de que aquilo ali é uma coisa bacana a se fazer, continua. Porque não adianta você querer plantar uma coisa hoje e colher amanhã. Na metáfora, a gente colhe amanhã o que a gente planta hoje. Mas de verdade, pega uma coisa, planta hoje e vê se você vai colher amanhã. Você vai colher no futuro, né? Demora às vezes, mas você vai colher, né? Se você regar, se você cuidar, se você podar, se você adubar. Tem um monte de plantinha aqui. As minhas plantinhas estão tudo pegando sol aqui. Tem um monte aqui, olha lá. Vários na lata de leite da minha filha. Mas você tem que adubar. Principalmente se tá na latinha, você tem que adubar, tem que botar casca de ovo. Tem um monte de coisa que eu tô aprendendo que tá sendo muito legal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Tinha épocas que ao vivo mesmo não tinha assistido ninguém. E aí depois foi aumentando. E aí a coisa foi melhorando. Só que beleza, se eu entro aqui e eu já tenho um tema pra falar, eu falo. Agora no plantão, eu dependo de vocês, né? Dependo de vocês pra gente trocar. Então dá esse frio na barriga, porque eu chegar e tá bom, tô à disposição de vocês, vamos falar, e ninguém falar nada, vamos falar o quê, né? Então eu agradeço demais a presença de vocês, dá sempre esse frio na barriga, mas é muito bom. E eu tô vendo aqui que ainda, poxa, ficaram aqui vários comentários aqui. O que eu posso dizer é que o trabalho não termina aqui, tá? A gente tem a nossa hora de live aqui. Ótimo resto de domingo para vocês. Tudo de melhor para vocês. Se você tá fazendo alguma coisa que você sente que tá te ajudando, continua. Se você tá fazendo alguma coisa que você sente que não tá te ajudando, tenta às vezes ajustar isso, né? Assuma a responsabilidade da sua vida, da sua saúde, da sua felicidade. E tamo juntos aqui, você não precisa fazer tudo sozinho, tá? Não precisa fazer tudo sozinho mesmo, não. A gente precisa um do outro, assim como eu preciso de vocês para que o nosso plantão aconteça. Às vezes, talvez vocês possam estar precisando de alguma coisa em algum outro momento, de um apoio de alguém também. Então, tamo juntos, tá? Tamo juntos. Ótimo resto de domingo para vocês. Ótima semana. Fiquem de olho aqui no Instagram. Se vocês não participam lá do Telegram ainda, a gente vai avisando muito lá pelo Telegram também. O sol, inclusive, tá batendo aqui nas costas já. Esse cantinho foi bom, mas depende da hora. Gente, beijo pra vocês. Tudo de melhor. Obrigado. Amém. Obrigado. Tudo de bom pra vocês. E até a próxima.